Bom dia a todos os presentes. Hoje é o 19 de novembro de 2023. A gente vai iniciar a presente audiência. Estamos na primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins, a fim de realizar uma audiência de arbitragem referente ao processo de número 2022/22, que versa sobre o pedido de revisão de aluguel. Sou a Michelane Purido Glória, e juntamente com o senhor Pablo Urigueli Marinho Martins, somos designados como conciliadores para prosseguir com a audiência. Declaro iniciada a audiência de arbitragem referente ao processo 2022/22, ou seja, abertura de procedimento arbitral com audiência de conciliação para a resolução do conflito gerado sobre o reajuste do contrato de aluguel de imóvel, onde a parte autora deseja realizar o reajuste e a requerida não concorda. Somente concorda em manter o valor já praticado no contrato originário. Peço que o senhor Pablo se apresente. Meu nome é Pablo Urigueli Marinho Martins. Nesta audiência, eu figuro como árbitro desta audiência. Muito obrigada, Pablo. Também vamos dar prosseguimento a ela, por gentileza. Muito obrigada, Pablo. Eu peço que o senhor Pedro se apresente. Bom dia a todos. Eu me chamo João Pedro da Silva. Eu sou... Obrigada, João Pedro. Informamos que a parte requerida, o senhor Jurandir Oliveira de Almeida Júnior, permanece ausente dessa audiência, apesar de sua citação ter sido cumprida, conforme determinação do CPC em seu artigo 334. Passaremos agora ao resumo do pedido da parte autora. O autor, ele é segurado da Previdência, aufere renda através do recebimento do benefício de pensão por morte de número 3008/2023 e também através do recebimento de aluguel do imóvel herdado. Informa que o valor do aluguel está defasado e deseja reajustar para custear despesas provenientes do acompanhamento médico, pois é portador de osteoporose. Ante a recusa do locatário, busca este meio para chegar à resolução do conflito. Para tanto, apresentou um contrato de aluguel vencido e a proposta de acordo junto ao locatário Jurandir. O requerente solicita, finalmente, um aluguel provisório no valor de R$ 640 e a fixação de um aluguel definitivo em R$ 800, com pagamento retroativo, dando o valor total da causa em R$ 9.600. Senhor João Pedro, por gentileza, pode nos relatar o que gerou conflito? Então, eu sou dono dessa propriedade e também minha casa fica ao lado dessa propriedade que eu aluguei para o Jurandir. Na realidade, eu aluguei em agosto de 2021. A gente firmou em cartório, o contrato de locação certinho. Eu reconheci em cartório, ele estava lá presente. E antes mesmo do reconhecimento, eu falei que iria colocar a cláusula de previsão de reajuste, conforme é válido pela... Então, eu coloquei sobre o índice do IGPM, que anualmente seria renovado. Em 2022, quando deu um ano de contrato, em agosto, eu pensei realmente em reajustar, mas aí ainda naquela época de Covid, eu tinha uma relação amigável com o JD e estava bem de saúde. Então, eu resolvi deixar o valor que já era praticado na época. Só que agora, em 2023, eu fui acometido pela osteoporose, fui diagnosticado e realmente precisei fazer esse reajuste, porque os remédios que eu tomo não tem disponibilizado pelo SUS. Então, eu realmente procurar algum meio de conseguir renda. E quando chegou aos 2 anos de contrato, agora em agosto, eu entrei em contato com ele, tanto por meio de WhatsApp, pessoalmente. Porém, no WhatsApp, conforme eu anexei nos autos, ele não quis. Ele não quis renovar, não quis transferir o valor devido, conforme a gente já tinha acordado, e também não quis desocupar o local, porque eu ofereci as duas opções, ou ajusta ou desocupa, porque eu não posso também ficar somente com os donos, né? E ele com bônus de pagar um valor aquém do que está no mercado, está 2 anos congelados. Então, eu realmente não tive outra opção, eu esgotei o máximo que eu poderia dentro do que me permitia lei, resolver de forma amigável, mas não deu certo. Então, eu realmente resolvi procurar essa parte desse todo. Certo. Muito
Obrigada, João Pedro. Verificamos a ausência da parte requerida, então, por essa razão, passaremos a leitura das alegações contidas na contestação proferida pelo representante do senhor Jurandir, o professor João Vazone. O requerente justifica que o pedido de revisão de aluguel do locador está baseado apenas na subjetividade, com argumentos de cunho emocional, e não consta nenhum elemento objetivo para tal revisão, como, por exemplo, um laudo pericial atestando a defasagem do aluguel. E, ao final, ele requer a extinção do feito, em razão de faltar elementos que justifiquem a revisão do valor do aluguel. O resumo dos pedidos. O requerente João Pedro inicialmente solicita a definição de aluguel provisório no valor de R$ 640 e a fixação do aluguel definitivo em R$ 800, com pagamento retroativo, definindo o valor total da causa em R$ 9.600. Já o requerido, o senhor Jurandir, ele pede a extinção do feito em razão de faltar elementos objetivos que justifiquem a revisão do valor do aluguel. Dada a ausência do requerido, não será possível a realização de acordo entre as partes. Cabe salientar que a conciliação é um método consensual na solução de conflitos, que busca principalmente uma efetiva harmonização social e a restauração, dentro dos limites possíveis, da relação social das partes. Como o requerido não compareceu, nem justificou a ausência, a audiência, será considerado ato atentatório de dignidade da justiça e será sancionado com multa de 2% do valor da causa, conforme o Código de Processo Civil em seu artigo 334, parágrafo 8º, que determina que, por não comparecimento injustificado do autor do réu à audiência de conciliação, é considerado ato atentatório de dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do Estado. A partir desse momento, prosseguiremos para a próxima etapa dessa audiência, ou seja, a sentença arbitral. Nesse momento, eu passo a palavra para o conciliador Pablo Uri para dar prosseguimento à audiência. Senhor João Pedro, a parte contesta que o senhor não apresentou elementos materiais que comprovem realmente a sua condição, o seu infortúnio, a sua condição de saúde desfavorável. O senhor, por gentileza, o senhor concorda com essa contestação ou o senhor tem elementos, tem laudo pericial, o senhor tem laudo médico que comprove realmente a sua alegação nos autos do processo? Então, no momento que eu fui diagnosticado, eu realmente não me atentei, não pedi o laudo do diagnóstico ao médico. Mas depois que eu fiz a contestação e abriu o prazo também, eu fui atrás, consegui o diagnóstico e emendei a inicial apresentando realmente o elemento probatório. Entendo, compreendo. Então, considerando toda a situação exposta até o momento, e a fim de cessar o conflito da melhor maneira possível, esta Câmara, através de sentença arbitral, conclui e determina que, diante do exposto e tudo mais que consta nos autos, com fundamentação na lei do inquilinato e a lei 8.245 de 1991, nos seus artigos 17, 18, 19, 20, 68 e com harmonia com o Código Civil em seu artigo 317 e 478, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, o senhor João Pedro Matos da Silva, em face do requerido Jurandir Oliveira de Almeida, ambos qualificados nos autos. Também neste ato eu declaro que o requerido desocupará o imóvel no prazo de 60 dias, a constar da data desta sentença, com fundamentação nas regras estabelecidas pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, no artigo 9º,
Aqui eu faço uma observação. Caso o réu, em acordo com o requerente, decida permanecer no imóvel, eu o condeno a pagar a parte retroativa no valor de R$ 9.600 e fixo um aluguel de R$ 800. Ainda também declaro pagamento de 2% das custas processuais em desfavor do requerido, em consequência do não comparecimento sem justificativa a ausência a essa audiência. Será considerada ato atentatório à dignidade da justiça fundamental, conforme está no CPC, no artigo 334, seu parágrafo. Nada mais a declarar. Dou por encerrado as minhas considerações. Muito obrigado. A partir desse momento, vamos lavrar a ata referente a essa audiência e encaminhar juntamente com a sentença para o presidente desta Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem e, concluindo, será encaminhada a cópia para as partes, requerente e requerido. E assim sendo, declaro encerrada a presente audiência às 18h59 da tarde.